falar com um de nós aqui ou com todos. Amém? Amém. Marcos 4, versículo 35. Nós vamos ler o 4, versículo 35, e depois nós vamos ler o 5, tá? Até o 20. O capítulo 5 até o 20. Primeiro é o capítulo 4, né, de Marcos, versículo 35. Tá? Texto bem conhecido, bastante falado. Jesus, ele acalma a tempestade. Amém? Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Eu quero dar uma pausa aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Ele disse assim, sendo já tarde, ele quem disse? Jesus disse. Jesus falou, disse-lhes: passemos. Ele não disse nem vocês querem ir, vocês querem ficar. Ele disse talvez nós vamos. Ele foi bem enfático. Ele disse passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de ventos, e subia as ondas por cima do barco, da maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Capítulo 5. E chegaram a outra banda da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus o Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o teu nome, e ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que aparecentavam nos porcos fugiram, anunciaram a cidade nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Glória a Deus. Eu gosto de ler o texto, irmãos, porque a palavra por si só, quando estamos lendo, o Espírito Santo já vai falando, o Espírito Santo já vai falando com cada um de nós.
Espírito Santo já vai mexendo conosco. A situação aqui, a primeira coisa que eu quero que, muitas vezes, quando a gente lê um texto, é que nós temos que se identificar de alguma forma com o texto. Quem sou eu nessa história? A gente tem que trazer para a vida da gente. Quem sou eu nessa história onde Jesus acalma uma tempestade? Onde Jesus vai e expulsa, né, aqueles demônios? Quem sou eu nessa história? Será que eu sou os discípulos? Será que eu sou um daqueles que entrou num desses barquinhos e acompanhou Jesus? Será que eu estava naquele momento onde Jesus ele expulsa aqueles demônios? Será que eu me identifico dessa forma? Será que eu sou uma pessoa que tem sido atormentada de dia e de noite? Talvez não visivelmente, talvez não se cortando com pedras, mas a minha mente não tem paz, a minha mente não tem sossego? Quem sou eu nessa história? Eu tenho certeza que Jesus já fez grandes coisas nas suas vidas, assim como ele fez nas minhas. Aleluia. Mas eu pedi para que os irmãos dessem atenção ao primeiro ali, o 35, que ele disse, né? Passemos para outra banda. Jesus, ele faz um convite. Ele faz um convite e ele não explica. Porque tudo que Jesus faz, existe um propósito. Jesus não estava atravessando aquele mar por acaso. Jesus sabia o que lhe esperava. Assim como no Getsemane ele orou, suou sangue e pediu ao Senhor, porque ele sabia a angústia, ele sabia o que estava por vir, ele sabia da crucificação, o que ele ia ser humilhado, o que ele ia ser chicoteado. Assim ele sabia o que lhe aguardava do outro lado. Ele sabia que lá existia alguém que precisava que ele fosse até lá. Assim como ele falou com a samaritana na borda do poço, ele não sentou ali naquele poço por acaso, naquela hora por acaso, porque ele sabia que ali precisava da atenção de Jesus, direta de Cristo. Amém. Então tudo que Jesus faz há um propósito. Às vezes, muitas vezes, vamos a um culto, vamos a uma reunião como essa, e passa pela cabeça, eu vim porque eu gosto, eu vim, né, porque eu gosto dos irmãos, ou porque eu gosto de ouvir aquele irmão pregar, ou o pastor pregar, ou as crianças louvarem, e acha que é coincidência, que é um acaso. Na vida do cristão, na nossa vida, irmãos, a gente tem que ter isso em mente. Eu e você que estamos na mão de Cristo, nada que vai nos acontecer é um acaso. Aleluia. Tudo tem um propósito, porque nos colocamos na mão de Deus e Deus não brinca com as nossas vidas. Aleluia. Deus, ele tem propósitos a cumprir na vida de cada um de nós. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nas nossas vidas, Jesus tem um propósito. Jesus tem propósito para ti, irmão. Jesus tem propósito para sua família, irmão. Amém. Jesus tem propósito para ti, João, para cada um de nós. Amém. Amém. Jesus tem propósitos. Então, nós estamos numa campanha do ano que está para entrar. E se Deus colocou no coração do pastor fazer essa campanha, é porque existe um propósito aí. E lá na frente nós vamos entender. Talvez nós já estamos entendendo agora. Talvez uma das pregações ou de uma leitura bíblica que foi feita aqui dentro vai fazer você lá na frente lembrar. Eu lembro que foi pregado sobre isso. Aleluia. Há propósito em todas as coisas que Deus faz em nossas vidas. E Ele faz o convite, vamos atravessar. Talvez aquelas pessoas que ali estavam, inclusive os discípulos, ficassem se perguntando o que Ele quer fazer do outro lado. Por que Ele quer atravessar esse mar? Que necessidade Ele tem? Mas muitos não fizeram esse questionamento. Simplesmente eles pegaram e entraram em seus barcos, e entraram no barco com Cristo, e o seguiram. Eles não sabiam o que lhe esperava. Simplesmente eles tomaram a decisão de entrar nessa embarcação com Cristo para atravessar para o outro lado.
E foi essa decisão que eu e você tomamos, de entrar nesse barco. Amém. Nós tomamos essa decisão. Nós temos que chegar aonde Jesus quer nos conduzir. Amém. Aleluia. E isso não interessa o que vai acontecer. Com certeza vai ter retaliação. O inimigo não brinca de ser inimigo. Por isso a Bíblia ela é infinita em conselhos. Quando o pastor falou com os irmãos para ler e orarem, é para se revestir. Aleluia. Porque quando a gente toma uma decisão por Cristo, retaliação vem. E lá em Efésios vai falar para nós nos revestir da armadura de Deus. Amém. Porque Deus não brinca de ser Deus, mas o inimigo também não brinca de ser inimigo. E a palavra diz que ele está rodeando e rodeando, esperando. Opa, vacilou, ele passa a perna e passa a rasteira sem dó, sem piedade. Então, quando a gente tomou a decisão de entrar nessa embarcação com Cristo, para chegar aonde Jesus quer que nós chegamos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa nós temos que ter certeza e convicção em nossos corações. Aconteça o que acontecer, eu estou com Cristo. Amém. Aleluia. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Amém, Jesus. Se eu enriquecer, eu estou com Cristo. Se eu ficar pobre, eu estou com Cristo. Aleluia. Essa é a nossa visão. Amém, Jesus. Tudo está na nossa decisão de ter entrado nessa jornada com Jesus para chegar do outro lado. E Jesus tinha um propósito naquele dia. Amém. Vocês imaginam a situação desse homem endemoniado? Social e família, porque ele não tinha mais nada. Eu não tenho dinheiro, não sou rico. Mas eu tenho Jesus. Amém. E essa é a minha maior riqueza. Amém, Jesus. Ele não fez o patrão mandar a caminhonete lá em casa? Vai lá buscar. Porque ele disse, eu vou passar o Natal sem carro, estou lá em como, né? Eu sei que eles têm alegria, sei que eles vão vir me buscar, vão vir me levar. Eu sei que os irmãos têm esse coração. Mas, Senhor, né? Eu vou ficar em casa. Se for vou ficar em casa mesmo. Se é isso que tu quer, eu fico em casa. Não tem problema, não. Mas não, meu filho. Não vai ficar a pé, não. Em nome de Jesus. Eu vou providenciar e já vou resolver isso já. Amém. Calma que eu já vou resolver. Eu estou lá no trabalho, aparece o patrão. Então eu estou na mão de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém, Senhor. E esse homem, ele chega, esse homem, ele tinha perdido tudo. Os amigos. E coisa mais triste, a pessoa pode até não ter dinheiro, mas se ela não tiver dinheiro, não tiver amigos, irmão, aí acabou. Tem gente que diz assim, não dá para confiar em mais ninguém, não sei o que, eu sei. Na verdade, a gente confia em Deus. Mas a gente tem que acreditar nas pessoas. A gente tem que acreditar que as pessoas estão dispostas a ajudar um ao outro, que existe amor sim. A Bíblia fala que o amor se esfriará de quase todos, não é de todos. Amém, Jesus. Ainda existe amor, ainda existe esperança. Aleluia, aleluia. E uma pessoa que, na situação que aquele homem estava, já não tinha mais ninguém. Não tinha mais amor, não tinha mais vida social, era atormentado, nem a morte ele conseguia, porque a Bíblia fala que ele se cortava e se lançava, e se machucava tentando talvez buscar a morte, nem isso ele não conseguia. Esse homem não tinha uma coisa que faz muita falta na vida de qualquer um de nós, que era a paz. Era a paz de espírito. Ele era atormentado de dia e de noite. Fedia, a situação dele era deplorável. E ninguém podia ajudá-lo. Somente Jesus. Por isso Jesus toma uma decisão. Jesus poderia ter ido sozinho, pastor. Amém. Jesus, ele não caminhou sobre as águas? Caminhou. Jesus podia, vocês ficam aqui, que eu vou atravessar para o outro lado. E ele teria caminhado sobre as águas, chegado do outro lado, expulsado aqueles demônios e feito isso sozinho. Mas ele convida aquelas pessoas que ali estavam para ir com ele. Porque Jesus, uma das coisas que ele queria fazer era denunciar o mundo espiritual.
Jesus queria denunciar aqueles demônios e mostrar para as pessoas que o mundo espiritual não é mentira, que o mundo espiritual não é brincadeira, É verdade, Jesus. que o inimigo não brinca de ser inimigo. Jesus queria denunciar e mostrar para eles, olha, vocês estão vendo. Por isso que é um único momento em que Jesus tem um diálogo com demônios. Ele conversa, né? E eles, nós somos muito, legião, que era uma legião, era 6.000 soldados aproximadamente, onde eles passavam, eles devastavam tudo. Por isso eles falavam que era legião. 6.000 soldados, onde eles passavam numa cidade, eles devastavam, matavam mulheres, crianças, destruíam tudo, saqueavam tudo, deixavam aquilo em miséria. E era isso que esses demônios estavam fazendo, estavam deixando aquela vida daquela pessoa em miséria. Mas Jesus é aquele que muda a história. Aleluia. Senhor. Jesus chegou na vida daquele homem para mudar Aleluia. a história. Amém, Jesus. E além de tudo, Jesus muda a história daquele homem, muda a história daquelas pessoas que estavam ali, porque aquelas pessoas que estavam ali viram o que Jesus estava fazendo. Viram que existiam demônios, que existiam espíritos malignos que atormentavam e que se as pessoas não se cuidassem poderiam ficar naquela mesma situação. Então Jesus denuncia o mal. O mal existe. E outra, Jesus quer que eu e você sejamos participantes no milagre da vida dos outros. Aleluia. Acho que Jesus me chamou para ser bonitinho, para ficar sentadinho, para ocupar uma cadeirinha lá na frente do púlpito, para simplesmente pregar bonito, falar bonito. Jesus não me chamou para isso. Não é isso. O objetivo da obra é com propósito. Amém. Existe propósito. Se Jesus te der um dom, irmão, se Jesus te deu um dom de orar, te deu um dom da palavra, não é para você ser melhor, ou mais entendido, ou mais sabido que os outros. É porque existe um propósito nesse dom. Aleluia. Se Jesus te deu o dom de cura, não é para você, como ele é usado, não. Jesus, ele quer dar dons para as pessoas, para a edificação da igreja, Aleluia, do corpo de Cristo, Senhor. para que Glória a todos Deus. venham participar do milagre na vida Jesus. um Glória do a outro. Deus. Amém, Jesus. Só que aí a história continua. Jesus liberta aquele homem. Aquele homem pede, deixa eu seguir vocês, que aquele homem, agora um homem que era atormentado, agora era um homem cheio de alegria. Aleluia. Ele queria seguir a luz, ele queria seguir Cristo, ele queria seguir a vida. Amém. Não importasse o que acontecesse, deixa eu entrar nesse barco contigo, Jesus, deixa eu ir contigo. Porque Jesus havia libertado ele daquela situação. E Jesus disse, não, eu tenho algo, eu tenho um propósito contigo. Amém. Eu não te curei, eu não te libertei por nada. É porque eu tenho obra neste lugar. Eu creio. E quem vai fazer é tu. Amém, Jesus. Jesus não liberta aquele homem por acaso. Jesus não liberta aquele homem por nada, ele liberta porque não era somente aquele homem que estava no foco e no propósito de Cristo. Jesus queria que a palavra, a salvação, fosse anunciada naquele Aleluia. lugar. Amém. E aquele homem recebendo a cura, recebendo a libertação, ele passa a anunciar. Amém. E como de costume, muitos não gostaram. Muitos não gostaram, porque estavam preocupados com outras coisas, menos com salvação. Então muitos não queriam saber. Mas mesmo assim, a história não vai falar mais sobre esse homem. Mas eu tenho certeza que grandes obras Deus fez naquele lugar Em através nome da de vida Jesus. daquele homem. Aleluia. E Jesus nos chamou para isso. Jesus não nos chamou só para nos transformar em bonitinhos, mas para que a gente seja participante do milagre. Para que a gente venha espalhar a palavra, para que a gente venha fazer algo. Não precisa falar bonito, irmão. Não precisa ser teólogo. Basta dar o teu coração a Cristo, Aleluia. a sua mente ao Espírito Santo. Amém. Dizer, Espírito Santo, eu quero fazer tua obra. Eu não sei, ó.
Eu não sei. A Espírito vai dizer sempre para ti, ó, leia a minha palavra. Aleluia. Ore. Louve, busque te edificar de vários lados, em louvor, em leitura, vai absolvendo. Quando você ouve um louvor, te foca na letra. Amém. Né? Eu estava ouvindo aqui, ó, né? Deus, eu tenho tanta coisa para dizer, e tenho mesmo. Amém. E tenho mesmo, eu comecei a viajar na letra ali, irmão. Aleluia. Eu tenho mesmo, meu coração está cheio de alegria. Ah, glória a Deus. Meu coração é cheio de alegria. Aleluia. Porque Jesus transformou a nossa história. Aleluia, Amém. Deus. Não pelo carro, não pela... nada disso, porque eu sinto alegria de servir o Senhor. Amém. Sinto alegria de Ele ter presenteado a minha vida com você, Amém. gente. Senhor Jesus. Foi para isso que Jesus mudou a minha história. Amém, Senhor. Para mim ser feliz em congregação. Oh, Não glória. ser feliz sozinho. Amém, Deus. Para mim ser feliz em congregação. Amém, Amém. Senhor. Né? Tem um irmão brincando, o outro brincando. Tem dia que um vai estar triste. A gente talvez não precise nem falar nada, mas abraça. Entende aquele irmão? É o momento de ele ficar em silêncio, vai ficar em silêncio. Mas abraça. Porque é isso, nem todo dia a gente vai estar pulando, saltitando, né? Mas tem dia que a gente vai estar triste, a gente tem que ter a disposição de entender e abraçar. Amém. É verdade. Sabe? É isso, irmãos, que Jesus quer de nós. Amém. Que a gente vê e se alegrar com o milagre na vida das pessoas. Ver cada um crescer, ver as histórias mudarem, ver você se alegrar conquistando algo. Aleluia. Eu Deus. quero conquistar uma casa, meu Deus, eu vou me alegrar Em nome de contigo. Jesus, aleluia, Eu quero Senhor. melhorar o meu carro, eu quero comprar um carro mais Amém, novo. Eu vou me alegrar Senhor. contigo, eu vou Em nome de festejar o meu Jesus, coração. Mas aleluia. eu vibro quando vejo o Nino, vejo essa família aqui, o filho com a mãe, gente. Aleluia, Senhor. Louvando a Deus. Amém. Eu acho que coisa mais linda que essa. Amém. É lindo, irmãos. Então, alegra o teu coração Aleluia. com o milagre na vida do outro. Amém. Então, Deus tem propósito em nossas vidas. Eu creio. E o que nós temos que fazer é nos dispor a entrar nesse barco. Que nem os discípulos fizeram. Que nem aqueles barquinhos tomaram a decisão de ir junto. Que a palavra diz que outros barquinhos estavam com eles. Sim. E o que eles se acometeram? A tempestade se levantou. A tempestade se levantou. Muitos podiam dizer assim, vou me jogar do barco. Opa, não, mas eu não vou me jogar do barco, não. Eu prefiro estar aqui com Jesus, nesse barco, nessa tormenta, nesse vendaval, mas eu estou com Jesus. Amém. Aleluia. Porque o que aconteceu, o que acontecer nesse vendaval, nessa tempestade, eu estou com Ele. Amém. Glória a Deus. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. Amém. Se nós tiver que afogar aqui, se Jesus afogar, eu fogo com Jesus também, não tem problema não. Aleluia. Mas o importante é estar com Cristo. Amém. Aleluia. E Ele diz, vem, vamos para outra banda. Eu tenho milagre. Eu tenho obra nas nossas vidas. Eu tenho obra nas tuas vidas, irmão. Eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer de ti, irmãos, bênção na vida de outros. Aleluia. Esse é o chamado de Cristo para as nossas vidas. Amém. Eu agradeço aos irmãos a oportunidade, Amém. Glória a Deus. né? E mais uma vez, sou muito feliz de estar fazendo parte dessa congregação. Amém. Eu sei que Deus vai fazer isso aqui crescer, Em irmãos. nome de Jesus. E vai fazer nós ter um coração compassivo, como foi pregado aqui outro dia, um coração, né, de compaixão, um para com o outro, entender um no outro. Se algum fizer uma brincadeira, que o outro não se ofende, irmão. Às vezes a palavra sai sem querer. Tem gente que você não pode falar nada, é tão dodói que você fala uma palavra ali errada, a pessoa já fica emborrada. Aí leva meses, meu Deus do céu, misericórdia, para resolver uma besteira, né, pastor? Isso não pode acontecer no meio de nós. É verdade. Às vezes leva meses ao prejuízo, porque enquanto o coração está com aquela mágoazinha boba por causa de uma besteirinha que foi falada, que a pessoa nem sabe, nem lembra mais que falou, aí você ficou remoendo, e você perdeu meses de bênção, porque você guardou uma palavra que o irmão lançou sem querer. A gente é humano, a gente é falho, e pode acontecer. Isso não quer dizer que o irmão não te ama, que o irmão não quer ver você abençoado. Entendeu?
É porque somos seres humanos, às vezes falamos, a nossa boca às vezes solta palavra boba, né? Então, a gente aprendeu com Jesus a ser perdoador, misericordioso, Amém. Aleluia. compassivo. Amém. Amém? Amém. Amém, irmãos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé Amém, Senhor. para nós orarmos juntos. Amém. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Espírito Glória a Deus. Ô Senhor, meu Deus, muito obrigado. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela essa rica e maravilhosa oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, unidos como um só, Senhor, num só Espírito, Senhor, Aleluia. com o coração cheio de alegria. Muitos de nós, Senhor, está cansado fisicamente, mas eu sei, Senhor, que o Teu Santo Espírito tem tratado os nossos corações. Senhor, revigora as forças, revigora, meu Deus, o lado da vida espiritual, o lado físico também, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, fortalece a cada dia, Senhor, os laços entre nós, Senhor. Que nada, Senhor, mas nada venha ter força para romper este laço, Senhor. Oh, Senhor, nos mostra quando o irmão estiver triste. Nos mostra, Senhor, no momento em que esse irmão estiver sofrendo. Nos ajuda a compreender, Senhor, porque muitas vezes não percebemos, Pai. A gente quer estar disposto a ajudar, está disposto a abraçar, a consolar, mas muitas vezes não percebemos. Nos perdoa, meu Pai. Nos ajuda a ver, Senhor, o sofrimento do irmão, a luta do irmão, Pai. E nos direciona a fazer a Tua obra. Porque senão, Senhor, sabemos que não faz sentido, Senhor, ter dons. Não faz sentido, Senhor, falar no Teu nome se a gente não executar a Tua palavra de compaixão para com o outro, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser melhor, Pai, nesta obra, Senhor. Usa-nos, Senhor. Coloca, meu Deus, pessoas nos nossos caminhos, Senhor, para que possamos falar do Teu amor. Coloca pessoas em nossos caminhos para que possamos, Senhor, anunciar a Tua vinda, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui presente, Senhor. Aquele que está triste, Senhor, neste momento, seja visitado, Senhor, pelo Espírito Santo, pela alegria da Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, se alguém aqui enfermo, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus, derrama a cura nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se alguém que está, Senhor, magoado, ferido, Senhor, trata essa ferida, restaura o lar, Senhor, o lar que está dividido, Pai. Restaura onde há confusão. Vá lá nessa casa, Senhor, vá lá nesse lar, meu Pai, e tira toda a confusão. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da palavra de Deus, com autoridade no nome de Jesus. Repreendemos o mal de todas as casas, de todos os lares, de todas as famílias. Algum trabalho de macumba, alguma inveja, algum olho grande, algum mal que tem destruído esse lar, que tem trazido tristeza, que tem trazido dor. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Glória ao Senhor. Pai, ao Aleluia. Filho e ao Espírito Santo. Te somos Senhor. gratos, Senhor, Sim, meu por Deus. tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Sim, Em nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dê graças a Deus. Aleluia. Aleluia.